Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial estar aqui neste dia para expor as Escrituras para aqueles que estão aqui presentes, aqueles que todos os domingos se prontificam a vir aqui neste local de adoração, neste local de reunião, aqueles que vêm no intuito de conhecer mais e se aprofundar mais na Palavra de Deus. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente. Eu agradeço pela audiência de cada um de vocês que a cada domingo tem vindo aqui para ouvir, não o pastor Álvaro, mas para ouvir a exposição da Palavra de Deus de forma pura e simples. Eu também me dirijo àqueles que nos acompanham através do YouTube. Para mim é um privilégio também, uma grande bênção, estar me dirigindo a vocês e todas as quintas-feiras estar compartilhando esse mesmo sermão que preguei aqui no dia de domingo com cada um de vocês, e para que Deus possa exortá-los através da palavra de Deus e edificá-los também. Você que já é inscrito em nosso canal, eu peço que você verifique sua inscrição, veja se está tudo corretamente ali. Se não estiver, refaça a sua inscrição e não se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike. Você tem toda a sua liberdade, e deixar o seu comentário também para que nós possamos ir interagindo e nós possamos entender como vocês estão aí entendendo a pregação da palavra de Deus. Eu me dirijo também a você que é novo, você que tem nos acompanhado e ainda não tem se inscrito. Se inscreva no canal, clique aí no sininho das notificações, deixe o seu like ou o seu dislike. Para mim é um privilégio recebê-lo também em nosso canal, e pedir desde aqui que Deus te abençoe e que Ele possa te instruir mediante a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que todos os domingos Ele tem me dado de estar expondo sua gloriosa palavra aqui neste dia. E que mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo, o nome do Deus Todo-Poderoso seja glorificado e seja exaltado através da palavra de Deus. Pois bem, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo no capítulo 13 do livro das Revelações, em sua primeira perícope aí, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Essa perícope aí que traz o relato da ascensão do anticristo, a besta que sobe do mar. Então, esse será o nosso tema neste dia, a besta que sobe do mar, e nós estaremos aí meditando a respeito desse tema das Sagradas Escrituras. Então acompanhe comigo a primeira perícope do capítulo 13 do livro das Revelações, a partir do versículo 1 até o 10. E diz assim, Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, isto é, 3 anos e meio, a última parte aí da grande tribulação. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dada também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra,
aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça, isto é, presta atenção. Se alguém leva em cativeiro, ou se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança, ou aqui consiste a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém? Até aqui a leitura das Escrituras Sagradas. Então nós temos aqui essa perícope gloriosa da Palavra de Deus, perícope que fala a respeito dessa fera selvagem que sobe aí do mar. Devemos lembrar, meus irmãos, que o livro do Apocalipse, ele é um livro altamente simbólico e desta forma você não deve levar essa fera selvagem aí como algo literal, porque não é. O que nós vamos mostrar aqui é que cada símbolo desse reflete o caráter do anticristo. Portanto, o apóstolo João ele usa aqui o símbolo de feras selvagens para se referir à truculência, o ódio, a violência e a ferocidade do anticristo, que eu vou apontar para vocês aqui que vai ser um líder político. Mas preste atenção, esta perícope ela nos traz uma explicação mais ampla e mais detalhada da questão que foi levantada no capítulo 12. E qual foi a questão que foi levantada no capítulo 12? A questão da fuga da mulher para o deserto. Essa mulher que nós vimos aí nas exposições do capítulo 12, que representa a própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, o motivo de sua fuga é a perseguição ferrenha que virá para cima dos cristãos por parte do anticristo e todos os seus vassalos, todos os seus súditos. Pois o homem do pecado, o filho da perdição, meus irmãos, ele surge do meio das lideranças, ele surge do meio aí. Pois o homem do pecado, o filho da perdição, ele surge do mar, do meio das lideranças políticas entre as nações. Ele aparecerá no meio dos povos aí. E eu posso dizer para vocês que talvez ele possa aparecer aí na própria ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que já tem um pensamento aí de unificação das nações. Por isso que é ONU, Organização das Nações Unidas. Então ele será um líder político que vai se levantar, que vai surgir no meio das lideranças políticas. E alguém pode se perguntar, mas e o lado religioso? O lado religioso nós vamos tratar na semana que vem, que será a questão do falso profeta, que vai ser aí o sumo sacerdote da religião apóstata do anticristo. Mas o nosso tema hoje é em relação a essa liderança política que vai surgir aí no meio dos povos e que futuramente vai governar não só uma localidade como os imperadores romanos, mas o mundo todo. Moody, ao comentar essa perícope, ele diz assim, o mar aqui, indubitavelmente, é o símbolo da superfície agitada da humanidade, que não foi regenerada, especialmente da caldeira da superfície da vida nacional e social, da qual grandes movimentos históricos do mundo se levantam. Então, Moody ele vai nessa direção também e vai dizer que o anticristo ele vai surgir no meio dos povos, no meio das nações, de onde surgiram os movimentos políticos históricos também. Olha a história da humanidade, você vai ver. Aonde apareceu Karl Marx com a ideia socialista? Ele apareceu no meio das nações, ele apareceu no meio dos povos. Ditadores como Joseph Stalin e Adolf Hitler surgiram no meio daquele sentimento nacionalista obsceno de que transforma o Estado em um Deus, e desta forma foi criado o nazismo. Toda essa desgraça que ocorreu aí no século XX, onde 6 milhões de judeus foram mortos. Então, o anticristo ele vai surgir no meio das nações do mesmo modo que Joseph Stalin na Rússia surgiu, ou como Adolf Hitler também surgiu, ou outros políticos têm surgido ao redor dos anos. Desde o versículo 1 até o 5, acompanhe comigo aí.
Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Nas exposições anteriores, nós vimos aí que esses chifres, meus irmãos, representam o poder unificado da confederação unida do anticristo, de modo que será um reino unificado, um governo unificado que vai controlar o mundo inteiro. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E aqui vocês podem ver que esse ser repugnante aí, que é o anticristo, o diabo, só que o diabo ele recebe a autoridade de Deus, mas o diabo ele dá autoridade aí para o anticristo operar esse milagre aí de uma falsa ressurreição. Então por isso que diz aí que ele viu a cabeça, ou uma de suas cabeças sendo golpeada à espada, sendo ferida mortalmente, e fez parecer aí que o anticristo morreu. E depois o diabo, o dragão, dá autoridade para que a besta ressurja aí, aparentemente do mundo dos mortos, e faça uma cópia descarada da ressurreição do Salvador Jesus Cristo, no intuito de quê? De fazer com que a humanidade ímpia se maravilhe e comece a adorá-lo. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela, ou seja, quem pode fazer guerra contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 3 anos e meio, ou seja, 42 meses, como está escrito aí. Vemos aqui um espírito, meus irmãos, de oposição se levantando. Mas oposição contra quem? Um espírito de oposição contra Deus primeiramente e depois contra os eleitos de Deus. Então ele se levanta. Esse é o espírito do próprio acusador, que agora está encarnado no seu principal agente, que aqui nesses versos o apóstolo João ele chama de fera, dependendo da tradução, ou de besta, como está aqui em nossa tradução Almeida Revista Atualizada. E isso devido à brutalidade que o anticristo vai se apresentar. Por isso que João usa o símbolo aí de uma besta fera, de uma fera selvagem. Isso para expressar, para apresentar o anticristo como um bruto truculento que vai perseguir o povo de Deus sem dó e sem piedade. Este é o mesmo indivíduo que o apóstolo João, em suas cartas, chama de o anticristo. O apóstolo Paulo, ali em suas cartas, denomina o homem do pecado, o iníquo e o filho da perdição. E se nós voltarmos aí ao livro do profeta Daniel, ali, a partir do capítulo 7, nós vamos encontrar que Daniel o chama de o pequeno chifre, ou o abominável que vem nas asas da abominação, o dissolador ou o assolador que vem nas asas da abominação. Todos esses títulos se referem ao mesmo indivíduo, que, como dito, vai ser um líder político que vai se levantar. O anticristo, o homem que é contra Deus e almeja o trono de Deus. O prefixo ante, meus irmãos, ele se refere tanto contra Deus como em lugar de Deus. E se nós analisarmos o contexto histórico da fé cristã, quando Martinho Lutero se levantou ali para fazer a reforma protestante, ungido pelo Espírito Santo, o pensamento que permeava a mente dos reformadores, como João Calvino, John Knox e outros aí que apareceram ali, Ulrich Zwinglio junto com Lutero, era a ideia de que o Papa de Roma era o anticristo. E por quê? Porque ele estava assentado dentro do templo, que era chamado Templo de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Por isso o título de Vicaris Filii Dei, que é em lugar do Filho de Deus ou substituto do Filho de Deus. Este homem era colocado como infalível. Tudo o que ele falava era dito como autoridade divina.
e estava acima até da palavra de Deus, e o pensamento católico romano continua do mesmo jeito hoje. Eles entendem que o Papa de Roma, o Bispo de Roma, poderíamos dizer aí, ele é infalível e que ele está acima das Escrituras e que é ele quem vai dizer qual é a interpretação clara das Escrituras. Eu posso dizer que esse é um tipo do assolador que vem nas asas da abominação. Um homem que se infiltra dentro de um grupo religioso, se diz o único intérprete das Escrituras, que os demais pregadores que Deus levanta estão todos errados e que só ele está certo. Esse é o assolador que vem nas asas da abominação. Então, o prefixo ante aí, meus irmãos, reflete tanto em lugar de Deus como contra Deus. Por isso que a palavra blasfêmia, meus irmãos, tanto no original grego, quanto em nossa tradução em português aí, aparecem 3 vezes em nosso texto. A palavra blasfêmia, ela aparece 3 vezes aí em nosso texto. E blasfêmia aqui, meus irmãos, não é mera difamação, não é um mero ato de falar mal de Deus ou falar contra Deus, mas aqui é o mesmo ato dos imperadores da Roma antiga, que tomavam para si o título de Senhor e Deus. Os imperadores romanos também tinham esse espírito equivocado aí de se achar deuses na terra. E por isso, aqui no período em que João escreve essa carta aí, que ele intitulou o Livro das Revelações, ele demonstra aí que ele entendia desta forma, que o culto ao imperador era um culto anticristo, um culto anticristão. Porque o imperador da época, que era Domiciano, ele se julgava um deus aqui nesta terra. Então é o mesmo ato dos imperadores romanos que tomavam para si o título de Senhor e Deus. Isso é blasfêmia contra Deus, contra o Filho e contra o Espírito Santo, porque nós temos um único Deus verdadeiro que se revela por meio dessas 3 pessoas distintas aí na divindade. E por isso a besta, ela exige a adoração que pertence a Deus, ela exige para si. E aqueles que têm o seu coração só depositado aqui nesta terra, só nesta vida, aqueles que João chama de os moradores da terra, são aqueles que vão adorá-lo. Então, o tipo de gente que vai adorar o anticristo é o tipo de pessoa que tem o seu coração enraizado aqui nesta terra. Está preocupado com as coisas desta vida, está preocupado com o comer, com o beber, com o vestir, com onde trabalhar. Ele não está preocupado com a vinda do Criador. Eu sei que todas essas coisas são de nos preocupar, meus irmãos, mas não deve ser o nosso foco. O nosso foco deve ser a preocupação da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele disse lá em Mateus 6,33 que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Porque ele disse, e todas essas coisas que ele tinha falado ali, Deus acrescentaria. Todas as coisas seriam acrescentadas. Todas as coisas o quê? Comer, beber, vestir. Ele não estava falando que você ia ser próspero, que você ia se tornar um bilionário. Não. Ele estava falando que o básico para você sobreviver aqui nesta terra, Deus iria suprir. Você teria uma boa casa para você morar, teria um banheiro limpo para você se banhar e cuidar da sua higiene, você teria uma cama confortável e aconchegante para você dormir e uma roupa limpa para vestir depois de um dia desgastante de trabalho. E desta forma, tudo o que você precisasse para a sua vida cotidiana, se você buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, Deus acrescentaria. Então, desta forma, todos aqueles que têm o seu coração colocado nas preocupações, nos afãs desta vida, que é representado naquele terreno cheio de espinhos lá, da parábola do semeador, todos aqueles que têm o seu coração fundamentado aqui nesta terra, são aqueles que vão adorar a besta. E deste modo nós podemos perceber para quem é a ascensão do anticristo. Abra comigo em Daniel, no capítulo 7, nós vamos encontrar aqui da onde é que surge os exemplos dados aqui pelo apóstolo João, que é quem escreve o livro das Revelações. Então, Daniel capítulo 7, versículo 8,
ele diz o seguinte aqui, ó, prestem bem atenção, ó. Daniel capítulo 7 e versículo 8, ó. Prestem bem atenção, ó. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de um homem, e uma boca que falava com insolência, ou seja, com blasfêmia. Então esse pequeno chifre aqui que o profeta Daniel ele pontua aqui é o anticristo. É um líder humano que vai se levantar, um político que vai governar o mundo inteiro. E diz que ele tem os olhos aí como de homem. E o que eu poderia dizer para vocês? Essa questão aqui de vários olhos aí como de homens, olhos representam o dom da vidência, o dom de enxergar coisas que talvez nós não conseguiríamos enxergar. E eu posso dizer para vocês que de alguma forma, por causa de tecnologia avançada que vai ser criada aqui neste mundo, o anticristo poderá observar todas as pessoas em todos os lugares do planeta Terra. E alguém pode dizer, mas pastor, hoje nós temos os satélites, nós temos aí as câmeras de segurança que estão em todo lugar, e eu posso dizer para vocês, algo nesse mesmo sentido será usado para rastrear as pessoas. Na semana que vem nós vamos falar sobre o querigma, que é a marca da besta, e hoje nós podemos ver biólogos colocando uma espécie de microchip dentro da pele de animais, e ali eles ficam observando aqueles animais, rastreando eles aí na natureza, cuidando deles, observando tudo. E eu posso dizer que talvez essa marca aí do anticristo possa ser algo nesse mesmo sentido, ou talvez seja uma ideologia. Mas o que eu quero dizer para vocês é que de alguma forma o anticristo ele vai te observar e ele vai saber o que você fala e até mesmo o que você acredita. Veja os versos 20 e 21 aqui do capítulo 7 de Daniel. Ó. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava com insolência, que falava com blasfêmia, ó, e parecia mais robusto do que os seus companheiros, ou seja, ele era mais forte do que os outros líderes mundiais que se levantaram. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Eu sei, meus irmãos, que muitos que têm o pensamento dispensacionalista, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, têm a tendência de pensar que a tribulação não é para os santos. Só que se vocês perceberem, tanto Daniel quanto o apóstolo João, eles falam que o anticristo ele vai perseguir os santos, vai fazer guerra contra os santos e vai prevalecer contra eles. Ou seja, ele vai martirizá-los, ele vai perseguir, ele vai matar a alguns. Só que aí será demonstrada a perseverança dos santos. A perseverança dos santos no passado foi demonstrada quando o seu sangue era derramado e eles não negavam a Cristo. E podem ter certeza que nesse período aí de brutalidade do governo do anticristo, a nossa fé e a nossa devoção será marcada aí pelo derramamento de sangue de muitos de nossos irmãos. E no capítulo 11 de Daniel, do versículo 36 até o 39, também diz algo mais aqui a respeito do anticristo. Fala que ele não vai respeitar as lideranças políticas do mundo, aqueles mesmos que deram autoridade para ele, e ele também não vai respeitar as mulheres. Será a marca deste tirano. Veja o que ele diz aqui, ó. Daniel capítulo 11, versículo 36 até o 39. Ó. Este rei fará segundo a sua vontade, ele não vai se submeter a ninguém, ó, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Ele não vai respeitar nenhuma divindade, porque ele se declarará o único Deus verdadeiro. Ó. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. Essas coisas incríveis aqui são coisas negativas. São palavras de blasfêmia. São esse ato aí dele se engrandecer e querer ser adorado como um Deus aqui nesta terra. Ó. E será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então aquilo que Deus determinou acontecerá. Ó. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo das mulheres. Então ele não respeita a religião
E aqui Daniel diz também que ele não respeita o desejo das mulheres. E eu posso dizer para vocês, ele será um bruto tão irracional que, se possível, ele abusará até da sua própria mãe, de tão déspota e tirano que este homem será, um maldito filho do dragão. Então é o que o texto está apresentando como o caráter deste homem. Um homem aí biltre, um homem vil, um homem que não tem prazer na religião verdadeira, um homem que não ama o seu próximo e que ele irá destruir a qualquer um que parar na sua frente. E diz o versículo 38, ele diz assim: mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. E eu posso fazer uma aplicação rápida aqui. Essa questão aí de honrar o Deus das fortalezas pode ser a imagem da besta que o falso profeta ele vai erigir em honra ao anticristo. E vai adorná-lo aí com ouro e com pedras preciosas. E por isso que fará o povo adorar um Deus estranho, que é o que ele diz aqui no verso 39. E com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-se-á a honra, e faloá a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Então aquela questão lá, que somente aqueles que adorarem a besta são aqueles que terão direito a comprar e a vender, terão direito de ter propriedades. Aqueles que se recusarem a adorar esse Deus estranho que será erigido aí pela manifestação do falso profeta, que é a questão da próxima perícope que nós vamos estar abordando, não vai ter direito nenhum aqui nesta terra. Portanto, o que nós entendemos, meus irmãos, é que o anticristo ele trata-se de um homem, de um indivíduo, do mesmo modo que o Senhor Jesus nos ensinou lá em Marcos capítulo 13 e versículo 14, aonde ele cita a profecia do profeta Daniel, e ele fala que quando o abominável se posicionar aonde não deve se posicionar, e ele diz, quem lê que entenda, então começará a perseguição. Mas veja o que ele diz aqui, Marcos capítulo 13 e versículo 14. Vamos ler aqui, como dizem os nossos queridos irmãos lá, os assembleianos, para não ficar somente nas minhas palavras. Veja o que diz o Senhor Jesus aqui em Marcos 13 e versículo 14. Prestem bem atenção, Quando, pois, virdes o abominável, então quando ele usa esse prefixo aí, o, para fazer referência ao abominável, ele está definindo que é uma pessoa, não é um sistema, mas é uma pessoa que vai representar um sistema. Então ele diz, quando, pois, virdes o abominável da dissolação, situado onde não deve estar, quem lê que entenda, ele diz. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então aqui ele já declara que quando esse homem se posicionar no templo de Deus, querendo parecer Deus, pedindo adoração ou exigindo adoração para ele, é nesse período que vai começar a grande tribulação. A tribulação pode ter começado aí nos primeiros 3 anos e meio do seu governo, mas ele ainda não tinha se apresentado como um tirânico, como um homem tirano. Ele vai se apresentar na metade da grande tribulação, quando ele quebra a aliança com Israel, quando ele quebra a aliança com as nações, e ali ele vai mostrar a sua verdadeira face, a face de um déspota, um perseguidor, um assassino cruel, alguém que não ama o seu próximo. Então, é do mesmo modo que o Senhor Jesus nos ensinou, será um homem. E se por um lado, meus irmãos, no Senhor Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, de acordo a Colossenses 2,9, que fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, no anticristo vai habitar toda a plenitude de Satanás. Abra comigo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e versículo 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 9, onde diz que a aparição do iníquo será segundo a eficácia de Satanás, segundo a profundeza, segundo a plenitude do diabo. Veja o que ele diz aqui,
Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 9, veja o que diz o apóstolo Paulo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, Paulo está dizendo o mesmo que o apóstolo João, que o anticristo, o filho do dragão, ele vai aparecer aí segundo a eficácia do próprio dragão, segundo a eficácia do próprio Satanás, e ele vai agir aí com todo o poder de sinais e prodígios de engano, e enganará aqueles que não acolhem a verdade, aqueles que têm o seu coração só baseado nesta vida, aqueles, como eu disse, que João chama aí de os moradores da terra. Mas esses primeiros 5 versos aqui, que nós estamos abordando, esses versos descrevem o caráter da pessoa do anticristo. Em primeiro lugar, João o descreve como um ser cruel, e o símbolo que ele usa aí é o frio leopardo, um animal que com toda a frieza ele fica à espreita de sua presa, e quando ele percebe a vulnerabilidade da sua presa, ele vai e ataca e estraçalha o animal que ele está perseguindo. Em segundo lugar, ele será um líder fortíssimo, João apresenta aqui, pois ele terá ao seu favor toda a força política e toda a força demoníaca. E por isso que João usa o símbolo aí dos pés como de urso, com garras aí que estraçalham a sua presa. São garras enormes aí que o urso pardo ele tem, e ele estraçalha os animais em que ele preda. E em terceiro lugar, ele tem uma boca como de leão, que nos revela a sua ferocidade, isso é, a sua fúria terrível. Portanto, o governo do anticristo ele será uma mescla das 4 bestas aí do capítulo 7 do profeta Daniel, isto é, uma mistura de 4 impérios tirânicos do passado: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Será uma mistura de todos esses governos antigos aí que perseguiram o povo de Deus. Ele também será uma cópia descarada do Filho de Deus, do verdadeiro Messias, do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Messias. Se por um lado, como eu disse aí, Cristo é a imagem de Deus, o anticristo é a imagem do diabo. A besta tem 10 coroas, Jesus ele tem muitas coroas, demonstrando que ele está acima de todo líder humano aqui desta terra. O anticristo aí ele tem um nome blasfemo, Jesus ele tem um nome que está acima de todo o nome. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Jesus ressuscitou e venceu a morte. O diabo vai criar uma falsa ressurreição, uma falsa volta do mundo dos mortos para o iníquo, quando supostamente sua ferida mortal for curada. Então, quando nós vemos esses versos aí que diz que aparentemente ele tomou aí uma ferida mortal de uma espada, nós devemos entender que aparentemente parece que o anticristo ele vai morrer. Só que de alguma forma que nós não entendemos aí, o diabo vai operar e vai fazer parecer que este indivíduo ele vai retornar aí do mundo dos mortos. E quando a humanidade ímpia ver essa suposta ressurreição, o que eles vão entender? Esse aí deve ser o Messias, deve ser o homem que nós estávamos esperando. E vão abraçar essa criatura grotesca que é nada mais que o filho do diabo, o filho do dragão, que vai enganar todos os habitantes da terra. Deus deu todo o poder no céu e na terra para o Senhor Jesus. O dragão aí, mediante a vontade divina, ele dá autoridade ao filho da perdição. Cristo é o Filho de Deus e o anticristo é o filho do dragão, o homem do pecado. Este ser repugnante ele vai abrir a sua boca em blasfêmia contra o único Deus verdadeiro, contra Yahvé dos exércitos. E eu disse para vocês que a blasfêmia dele será exigir a adoração que pertence ao Deus Todo-Poderoso. Abra comigo em Isaías 42, e versículo 8. Talvez vocês se lembram de um sermão que preguei anos atrás, onde eu dizia
que Deus ele não divide a sua glória com ninguém, baseado aqui no capítulo 42 de Isaías. E veja o que diz aqui, ó. Prestem bem atenção. Isaías 42 e versículo 8. Ó. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, ou a outro, nem a minha honra a imagens de escultura. E tudo que o anticristo vai fazer é quebrar essa escritura. O Senhor ele não divide a sua glória com ninguém e tampouco divide a sua glória com imagem de escultura. O anticristo vai se declarar Deus, ele vai estar no templo de Deus querendo ser adorado como Deus, vai exigir toda essa adoração que pertence a Yahvé dos exércitos, e depois o seu sumo sacerdote, aí, o falso profeta, vai fazer uma imagem aí de escultura com relação ao anticristo e vai pedir adoração para ela também. Glória que o Criador ele não divide com ninguém, mas como a humanidade ímpia adora endeusar os homens, endeusar o homem, eles amam a mentira, eles adorarão o falso Messias e também vão blasfemar o nome de Deus. Pois quando eles perguntam quem é semelhante à besta, ou quem pode fazer guerra contra ela, eles fazem uma chacota contra os anjos de Deus, que no capítulo 5 do livro das Revelações eles haviam adorado o Cordeiro. E também haviam feito pergunta semelhante: quem é maior do que o Cordeiro? Quem pode se igualar a ele? E também estarão fazendo chacota de Moisés e dos profetas, que proclamaram que não tem ninguém igual ao Altíssimo. Abra comigo aí no livro de Êxodo, no capítulo 15, versículo 11. E veja o profeta Moisés declarando aqui que não tem ninguém igual a Yahvé dos exércitos. Êxodo 15 e versículo 11. Prestem bem atenção no que diz aqui. O salmista ele também vai nessa direção. E também nós encontramos Isaías e também o profeta Miqueias indo nessa mesma direção. São só alguns exemplos que eu pontuo aqui, mas se você procurar na Bíblia, você vai encontrar várias vezes os profetas dizendo que não tem ninguém igual ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui em Êxodo 15, versículo 11, Moisés ele declara o seguinte: Ó Senhor, quem és como tu entre os deuses? Não tem ninguém igual a ele, né? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Então, o fato de Moisés se perguntar aqui quem é maior do que Yahvé dos exércitos, ou quem pode se igualar a ele, significa que ele está dizendo que não tem ninguém igual a Yahvé. Ninguém pode ser proclamado como ele. E lá em Salmo 71, e versículo 19, o salmista ele vai dizer algo semelhante aqui também. Eu quero compartilhar com vocês, para que vocês vejam que a Escritura declara que nenhum homem aqui nesta terra pode se declarar ser o Messias e declarar ser adorado. Isso é antibíblico, isso é anticristão, isso é uma heresia do diabo. E veja o que diz aqui, ó. Salmo 79, versículo 19, ó. Veja o que diz o salmista aí, ó. A súplica do ancião, ó. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Então percebam que a pergunta dos moradores da terra, quando perguntam quem é semelhante à besta, eles estão fazendo chacota dos anjos e também dos profetas, que proclamaram que não tem ninguém semelhante ao Cordeiro. E se nós formos aí a Isaías, no capítulo 44, Isaías ele também declara que não tem ninguém igual a Yahvé. Isaías 44, versículo 7. Veja o que diz aqui, ó. Isaías 44, versículo 7. Ó. Quem há como eu, feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declarei e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. E aqui são palavras de Yahvé, ou como dizem aí os judeus, Hashem, aquele cujo nome é impronunciável. Então, Hashem está dizendo aqui, ó, está perguntando: quem há como eu, que estabeleci predições e estabeleci o mais antigo povo? Quem é semelhante a mim? Ele diz: se tem alguém semelhante a mim, que declare as coisas futuras.
que faça aparecer as coisas que estão ocultas, que ninguém conhece, que é o futuro. E ele está dizendo isso aqui. E se nós compararmos isso com o livro das Revelações, quando o povo da terra e os moradores, os habitantes da terra, perguntam quem é semelhante à besta, eles estão colocando o iníquo no mesmo nível do Deus verdadeiro das Escrituras. Então nós poderíamos falar nesse período de tribulação, então vai, anticristo, declara as coisas futuras, declara o que vai acontecer, você sabe o que vai acontecer amanhã, e por ser um ser humano, vocês podem ter certeza que o anticristo ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele sabe que tem muito poder, ele sabe que pode perseguir os crentes, martirizá-los, matá-los. Ele pode fazer, só que ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Isso ele não sabe. E no capítulo 46, aqui de Isaías, no versículo 5, Yahvé dos exércitos, ele continua dizendo o mesmo. Ó, a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Então ele está dizendo, vocês vão me comparar a quem? Que Deus que vocês vão encontrar aí na terra? Que homem que vocês vão encontrar que seja semelhante a mim? Que sou grande em misericórdia, que perdoa a sua iniquidade? Aonde vocês vão encontrar um Deus semelhante a mim? Ele está dizendo. E os habitantes da terra, aqueles que têm aí o seu coração enraizado aqui neste mundo, eles vão dizer, nós temos aqui, nós temos a besta, o filho do dragão, ele é o nosso Redentor, ele que vai nos salvar. É isso que os moradores da terra estão dizendo. Eles estão dizendo que o Deus que eles criaram aí na sua cabeça, que é o anticristo, ele é maior do que o único Deus verdadeiro. E em Miqueias, nós vamos encontrar aqui algo mais também. Miqueias capítulo 7 e versículo 18. Miqueias vai declarar que não tem ninguém igual a Yahweh, não tem ninguém igual a Yahvé dos exércitos. Ele vai dizer que o único Deus que é grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade, que nos absolve do nosso pecado, é o Senhor. E desta forma não tem nenhum Deus que possa se igualar a Ele. Prestem bem atenção aqui, ó, o versículo 18 de Miqueias 7, ó. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, quando Ele nos priva daquilo que nós merecemos. Então, sendo assim, meus irmãos, a blasfêmia e a zombaria deles é clara, e a resposta das Escrituras é mais clara ainda, que não há nenhum Deus igual a Yahvé dos exércitos. O homem pode criar aí estátuas aí, sejam feitas de cera, ou sejam feitas de pedra, ou de ouro, do que seja, até de madeira, mas nenhuma dessas estátuas aí vai se comparar ao único Deus verdadeiro. A Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Satanás faz uma imitação do próprio Deus, onde ele se apresenta aí, o dragão ele se apresenta como pai, o anticristo ele se apresenta como filho, e o falso profeta, dentro das Escrituras, ele se apresenta aí na função do Espírito Santo, que na semana que vem vocês vão ver que da mesma forma que o Espírito Santo ele tem a função de nos guiar a toda a justiça e a toda a verdade, e nos guiar a adorar o único Deus verdadeiro, o Espírito Santo tem a única função também de glorificar o Filho. O falso profeta, ele vai ter a função de glorificar o anticristo e guiar o povo à injustiça e à mentira. É isso que ele vai fazer. Então, com cuidado, meus irmãos, nós devemos ter neste mundo caótico e podre, pois essas imitações do diabo, na maioria das ocasiões, ela chega muito próximo da verdade, muito próximo da realidade, tão próximos que pode confundir os cristãos. Por isso, examine as Escrituras, meus irmãos. Tenha conhecimento e você verá que essa besta que sobe do mar, ela pode se aplicar a qualquer indivíduo, a qualquer potência política ou religiosa que queira usurpar o lugar de Deus e que se oponha a Deus. Então eu vou repetir o que eu disse aqui. Examine as Escrituras e você vai ver
o seguinte, que essa besta que sobe do mar, ela se aplica primeiramente a qualquer indivíduo, a qualquer homem que se opõe a Deus e que se coloca no lugar de Deus. Essa pessoa é um maldito anticristo, porque está tentando tomar o lugar do verdadeiro Cristo. E também se aplica a qualquer potência, seja ela religiosa ou política, que tenta usurpar o lugar de Deus. Eu posso dizer para vocês aqui, como o comunismo, que é uma ideologia política que ensina para os seus adeptos que o Estado é o seu verdadeiro Deus, que você tem que se devotar ao Estado, adorar o Estado, prestar adoração ao Estado, e tudo que você tem que entregar para o Estado. Maldita ideologia política que nasceu no coração do diabo, no coração do anticristo, porque afasta as pessoas do verdadeiro Deus. O irmão Grant Osborne, ao comentar aqui esses 5 versos aí, que nós lemos aí, ele diz o seguinte: temos aqui a resposta à questão do caráter e o objetivo da besta. Ela não quer exercer meramente um poder político. Sua meta é conquistar a lealdade das pessoas e desviá-las da adoração verdadeira. O principal objetivo do anticristo é esse daí. Por isso que o apóstolo João, lá no 1º século, quando ele escreveu as suas 3 cartas apostólicas ali, ele dizia que já no mundo já havia se levantado muitos anticristos, porque os falsos profetas, os falsos mestres, os pseudos pastores, eles são um tipo do anticristo, porque eles atraem a atenção para si e desviam o povo da religião verdadeira. Então é por isso, meus irmãos, que todo líder religioso que atrai todas as atenções para si e desviam as pessoas de Jesus Cristo, pelas Escrituras, esse homem é considerado como um anticristo. Mesmo que vista uma roupagem evangélica, de fato ele não é cristão, ele é falso. Ainda que se meta aí como um pastor ou como um pregador do evangelho, que se vista como um homem de Deus, a roupagem não é o que define se o homem é de Deus ou não. O que vai definir é o conteúdo que ele prega com a sua boca. Se não concorda com as Escrituras, é falso, é anticristo. A blasfêmia do anticristo, meus irmãos, como eu disse, consiste aí no fato dele, sendo um homem, exigir adoração para ele, adoração que pertence apenas ao Eterno. E se vocês voltarem um pouco atrás, quando o nosso amado Salvador Jesus Cristo declarou aqui nesta terra que ele é o Filho de Deus, todos os sacerdotes lá do templo, o sumo sacerdote, também estavam dizendo que Jesus estava blasfemando. Por isso perguntavam: como tu, sendo homem, dizes ser o Deus? Só que Jesus de fato é Deus e homem ao mesmo tempo, e ele podia dizer que ele era Deus na terra, que ele podia perdoar pecados, e não estava blasfemando. Mas o anticristo, sendo um homem mortal, um homem comum, que vai ser aí possuído pelo diabo com toda a profundeza do espírito do dragão, ele vai blasfemar contra Deus. Acompanhe comigo a segunda parte da nossa perícope aí, os versos 6 até o 10. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. A mesma coisa que Daniel falou, que foi-lhe dada a autoridade, que Deus deu autoridade para o anticristo aí, para perseguir os santos e para vencê-los. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Isso aqui define que seu governo é mundial. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, aqueles que não foram escolhidos por Deus, aqueles que não foram eleitos, aqueles que seus nomes não estão no livro da vida do Cordeiro, que são as pessoas que têm o seu coração aplicado só a esta vida, só a esta terra, são aqueles que vão adorar o anticristo. Se alguém tem ouvidos, ouça, ou seja, presta atenção. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está, ou nisso consiste a perseverança e a fidelidade dos santos.
Nisso que? Na perseguição, no martírio, é que consiste a perseverança dos santos. Depois de abrir a sua boca em blasfêmia, a sua boca infame em blasfêmia contra o nome de Deus, a besta persegue e martiriza os crentes. Ele pensa ter vencido a batalha, ele pensa ter vencido o povo de Deus por ter criado leis que proibiram a pregação do Evangelho e transformado os eleitos de Deus em criminosos. Mas na realidade os crentes vencem o diabo, vencem aí o anticristo no martírio, na perseguição. Veja o que diz aqui em Apocalipse 15, versículo 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então aqui no capítulo 15 já demonstra que existem pessoas que vão vencer aí o anticristo e a sua imagem. E como nós estamos vendo aqui no contexto, esses que vencem o anticristo e a sua imagem são os santos de Deus, aqueles que foram lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Cristo finaliza, meus irmãos, esta perícope com um sinal de alerta profético. Quem tem ouvidos, ouça, ou seja, quem tem ouvidos, presta atenção. Os crentes não enfrentam o diabo com armas humanas, meus irmãos. Nós vencemos a perseguição pregando o Evangelho, espalhando as boas novas do verdadeiro Messias, desfazendo cadeias religiosas, quebrando ensinos malditos, ensinos espúrios, de gente que não tem o coração voltado para Deus, só tem o coração voltado para o domínio. E desta forma querem aí usurpar o lugar de Deus. Essas são as nossas armas. Esse texto também nos mostra, meus irmãos, que nós devemos estar dispostos a aceitar tudo que Deus nos proporcione em nossa caminhada cristã. Seja o que for, seja até a morte. Se Ele nos proporcionar isso aí por conta da perseguição que vai vir, nós devemos dizer amém por ser perseguidos e por ser mortos. Então, essa é a nossa resposta para esse mundo podre e caótico. Essa perícope também se encerra dizendo para nós, nos mostrando que a justiça divina se fará. A justiça divina será feita, os inimigos que hoje nos perseguem irão receber a justa condenação. Por isso que é dito aí, quem leva em cativeiro vai. Quem morre à espada, pela espada vai morrer. Então aqueles que perseguiram os crentes, aqueles que levaram os crentes presos, aqueles que fizeram dos cristãos aí como criminosos, como gente doida que não tinha sentido, eles vão ser levados em cativeiro. Sabe quando? Lá no Apocalipse capítulo 20, quando eles forem lançados no lago de fogo, esse lago aí que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade, ficarão ali agonizando por toda a eternidade, sentindo ali a dor e o sofrimento que eles proporcionaram aos eleitos de Deus. Aqueles que mataram os eleitos à espada, eles vão morrer à espada, pela espada que sai da boca do Cordeiro, lá em Apocalipse 19. A palavra de Deus vai confrontá-los e vai destruí-los. Então, esse texto nos mostra que os inimigos que hoje nos perseguem receberão a justa condenação. E com isso eu posso concluir aqui com algumas aplicações que nós vemos aí nesse texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, esse texto aí nos ensina que o nome que será proibido e que será odiado no reino do anticristo é o nome que está acima de todo o nome. E o nome que está acima de todo nome é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse nome que, no momento em que nós estamos vivendo, já está começando a ser odiado pelo mundo. É o nome de Jesus que vai ser odiado, não é outro nome, não é o nome de um Deus estranho, não é o nome de um Deus falso, mas é o nome que é apresentado nas Escrituras. É o nome do Rei dos Reis, é o nome do Salvador, é o nome que nos deu autoridade para pregar a sua palavra, o nome que nos deu salvação e vida eterna. Aquele nome que o apóstolo Pedro ele disse que debaixo do céu não há nenhum outro nome no qual nós podemos ser salvos. Lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Naqueles dias, meus irmãos, em que o anticristo estiver governando, qualquer um que falar a respeito do Senhor Jesus Cristo
será considerado um criminoso. E eu posso dizer para vocês, isso é muito parecido com os governos comunistas que nós temos hoje em dia, seja China ou seja Coreia do Norte. Você falar a respeito de um outro Deus que não é o Estado, você é considerado um criminoso, pode ser preso, pegar prisão perpétua ou até ser morto, assassinado friamente. Talvez, no futuro bem próximo, este que vos fala aqui, este pastor que vos fala, talvez eu me torne um criminoso. Talvez vocês que me escutam nestes momentos, talvez se tornem criminosos. Mas o que importa, meus irmãos, é fazermos a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Se eu tiver que ser taxado de criminoso, serei taxado de criminoso, mas não vou calar a minha boca, não vou deixar de falar de Jesus, porque eu sei que o meu Redentor vive, como disse Jó. Ele disse que o nosso Redentor vive e eu creio nisto. Eu creio que o meu Redentor vive e ele está às portas, ele está para chegar. E como dito, lá no final do Apocalipse, capítulo 11, Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. Em segundo lugar, meus irmãos, esse texto também nos faz refletir a respeito de algo que nós temos que refletir sempre, que para sermos salvos não basta ter fé. Não adianta você ter o seu coração cheio de fé. Como dizia o irmão Augusto Nicodemos, lá no inferno vai ter gente com o coração cheio de fé, com fé em santos, fé em políticos, fé em lideranças, fé em igrejas e denominações. Ele fala só a fé dos santos, eu estou acrescentando alguns outros exemplos aqui, mas lá no inferno vai ter gente com o coração cheio de fé. E como esse texto aí, ele tem nos mostrado um quadro de pessoas com o coração cheio de fé, mas a sua fé estava voltada para um Deus falso e, portanto, essa fé não salva. Você que me escuta nestes momentos, reflita só por um instante, meu amado irmão, meu amigo, em que você está depositando a sua fé? Você deposita sua fé em homens? Você deposita sua fé em denominações, políticos ou em um Deus falso? No que você está depositando a sua fé? Você está depositando a sua fé em lideranças políticas, lideranças humanas, em denominações ou no Deus verdadeiro? É algo que você tem que refletir dia a dia no que está fundamentada a sua fé. A humanidade ímpia adorou a besta aqui no capítulo 13. E no capítulo 20 eles foram lançados no capítulo 20 eles foram lançados no lago de fogo. Portanto, reflita, pois a sua conclusão irá definir o seu futuro eterno, o seu destino eterno. Nossa fé tem que estar colocada em Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Essa é a verdadeira fé que salva. As demais são falsas, não passam de laço do diabo. Então, o que eu posso dizer para vocês? Vocês têm que refletir no que está fundamentada a sua fé. Em Jesus Cristo, no Jesus da Bíblia, não o Jesus hippie aí dos teólogos progressistas e liberais, mas o Jesus que é apresentado nas Escrituras. Não um Jesus falso que é apresentado pelas seitas, que apresentam ele como sendo um anjo, sendo que Jesus é o Criador dos anjos. Não, você tem que fundamentar a sua fé no Jesus que é apresentado nas Escrituras. Pois essa é a única fé verdadeira, a única fé que salva. As demais aí são falsas e não passam de laço do diabo. E por fim, eu quero falar para vocês de tempos de angústia. Tempos de angústia, de sofrimento, de perseguição, tempos difíceis, meus irmãos, não devem nos desanimar na fé. Talvez o governo não seja do nosso agrado, talvez a economia não esteja da forma que queríamos. E talvez, meus irmãos, a igreja não esteja no nível que a Bíblia exija. Porque nós vemos aí igrejas fracassando no ensino da palavra de Deus, igrejas se voltando para uma falsa adoração. Talvez nós podemos refletir sobre isso, que o governo talvez não seja do nosso agrado, a economia não esteja como nós queríamos, e talvez o povo de Deus ainda não esteja no nível que a Bíblia exige. Todas essas dificuldades, meus irmãos, devem ser usadas como um combustível que fomente o nosso crescimento espiritual. Os crentes do passado glorificaram o nome do Senhor Jesus em momentos dolorosos de perseguição. E desta forma,
eles glorificaram o nome do Senhor. E eu posso dizer para vocês, glorifique o nome do Senhor no período dessa leve e momentânea e efêmera tribulação que nós passamos aqui nesta vida passageira. Talvez passemos aí dificuldades financeiras, possamos passar aí dificuldades econômicas, dificuldades de todo tipo, escassez de todo tipo, mas não desanime. Fique na presença do Senhor, se mantenha na palavra de Deus. Olhe para as Escrituras, porque é ela que vai te guiar, mediante a unção do Espírito Santo, a toda justiça e a toda verdade. O pastor tem o compromisso de expor a palavra de Deus e mostrar o caminho. As ovelhas têm que ter a humildade de entender o que está sendo exposto e aplicar na sua vida. E por isso eu posso dizer para vocês, não olhe os problemas, não olhe a situação caótica que está o Brasil. Muitos estão temerosos aí do comunismo ser implantado aqui no Brasil, mas eu digo para vocês, talvez já tenha até sido implantado, porque o governo que está aí declaradamente diz que é comunista. Então nós devemos entender que a nossa fé deve estar fundamentada em Cristo e não temer poderes humanos, porque o único poder que é capaz aí de matar a alma e destruir ali o homem no inferno é o poder de Deus. O homem pode tirar a sua vida e ele não pode fazer mais nada. Só que Deus, ele tem poder de te lançar no lago de fogo e te fazer arder por toda a eternidade. Então devemos temer a Deus e dar-lhe glória. A única adoração verdadeira é a adoração que é prestada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Yahvé dos exércitos. Não a um Deus estranho, não a um homem aqui desta terra, mas o Deus bíblico. Então confie no Eterno e você poderá declarar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém? Que o Deus Eterno nos abençoe grandemente.